E o canal de YouTube China Global News tem, mais uma vez, a participação de Lawrence P., um estudioso da geopolítica mundial e da macroeconomia. Bem-vindo mais uma vez ao China Global News, Lawrence. Obrigado, Marco. Hoje quero abordar com você temas relevantes e com profundidade. Aliás, uma profundidade que você, como pesquisador, realmente tem e pode oferecer aos nossos ouvintes, à nossa audiência. E o tema é economia, macroeconomia. E eu começaria com a seguinte pergunta: você pode nos ajudar a entender a estrutura da economia dos Estados Unidos e como ela funciona? Afinal, a economia dos Estados Unidos é uma economia de mercado? Essa pergunta é muito pertinente, Marco. A estrutura da economia americana ela é composta por 85% de serviço, em torno de 13 a 14% de manufatura e ao redor de 1 a 2% de agricultura. E serviço, sem dúvida, é muito importante. Entretanto, uma economia sem uma estrutura industrial e de manufatura é uma economia mais frágil. Nos Estados Unidos, eles importam muito produtos acabados e também alguns produtos intermediários. Então, o déficit de comércio nos Estados Unidos é basicamente enfocado em manufatura, porque a manufatura nos Estados Unidos é apenas em torno de 14% do PIB. Então, uma economia robusta geralmente precisa de um setor industrial grande, em torno de 25 a 30% seria o ideal. Acima de 30% seria melhor, mas não é fácil de conseguir, porque há muita concorrência mundo afora. Essa é a estrutura básica da economia americana. E você tem o setor de saúde, que é 20%, 19% do PIB. O setor financeiro é ao redor de 9%, 8%, 9%. E você tem o setor de educacional em torno de 5%. Esses três segmentos compõem um terço da economia americana. Então, os Estados Unidos é uma economia que investe mais em saúde do que a maioria dos países desenvolvidos, às vezes até 2 ou 3 vezes mais em termos de PIB. Então, se imagina que deve ter um setor de saúde altamente produtivo e traz muito benefício à população. Mas não é o caso. Há 40 e poucos milhões de americanos que não têm seguro de saúde. Então, é um sistema caro, né, relativamente ineficiente, e isso traz um prejuízo à economia como um todo. Saúde, sabemos o quão é importante, mas se você gasta quase 20% do PIB em saúde, espera-se resultado bem melhor, aliás. O outro fator é os 5 a 6% que eles investem em educação. Bom, você imaginaria que os Estados Unidos teria um sistema de educação que seria a referência do mundo. E não é. Você vê pelos exames de PISA, que é a avaliação de estudantes de 15 anos, e os Estados Unidos sistematicamente vem em torno de 25, 26, 25º, 26º lugar, de 60 ou 63 países que são avaliados. Então, você vê, o sistema de saúde é caro, mas não é muito eficiente. Da mesma forma, a educação. E financeira, você sabe, uma economia que financiariza tudo é uma economia que basicamente depende de um setor que não produz muito, entretanto, tem um peso muito grande na economia. Só para ter uma ideia, os derivativos de câmbio e juro compõem 630 trilhões de dólares de valor nominal. Então, basicamente, é um sistema em que há mais especulação do que propriamente um sistema mais sólido economicamente falando. E por isso eu acho que a estrutura da economia americana não é tão sólida quanto aparenta. Acrescido a isso, a gente já sabe que uma dívida do governo federal em torno de 35 trilhões, acrescido dos estados e dos municípios, chega a quase 40 trilhões de dólares. Não bastasse isto,
as responsabilidades do governo federal em relação à previdência social e a Medicare, que é assistência médica para a população, juntamente com outros itens, né, chega a 220 trilhões de dólares. Quer dizer que é uma obrigação a ser paga no futuro. Mais rapidamente que envelhece a população, mais gasto o governo vai ter com previdência e com assistência à saúde. Então, você tem uma economia que tem uma dívida do governo enorme, tem uma dívida enorme do país como um todo, que é em torno de 101 trilhões de dólares, e você tem obrigações do governo que chega a 220 trilhões de dólares que vai ter que ser pago em algum momento, porque são benefícios que a população certamente não vai aceitar se o governo não cumprir a sua responsabilidade. E por isso você vê que os Estados Unidos hoje tem a vantagem de poder imprimir o dólar que todo mundo quer. E com esta vantagem, os Estados Unidos conseguem pagar virtualmente imprimindo dinheiro. E por isso tem dívida e tem aumento da base monetária, de suprimento de moeda, que a gente chama, em termos técnicos, M2, né? Ou M3, que é o mais abrangente, critério de avaliar a quantidade de dinheiro disponível no mercado. E com isso você vê que é uma economia bastante frágil. Enquanto você conseguir continuar empurrando a dívida para frente, mesmo que está crescendo num ritmo assustador, né? E ao mesmo tempo em que você consegue imprimir, este sistema funciona desde que o mundo confia no dólar americano. E hoje já um movimento que está enfraquecendo o dólar. E o uso do dólar, apesar de ser a moeda que é mais usada de longe, já está perdendo espaço. E a tendência é piorar daqui para frente. Então, você vê que há muitos ventos para frente, né? E que não sei se é sustentável e por quanto tempo é sustentável uma economia que, na sua estrutura, é essencialmente frágil. Quais seriam, então, os principais desafios que a economia americana vai enfrentar daqui para frente? Primeiro, vamos ter que ver o resultado dessas eleições também. Tanto os democratas como os republicanos têm um programa de maior gasto e redução de imposto, o que vai piorar o quadro fiscal. O Banco Central americano está com um balanço em torno de 8 trilhões de dólares. Só para pôr as coisas em perspectiva, em 2008, dezembro, antes da grande crise financeira, o Federal Reserve tinha o balanço em torno de 850 bilhões de dólares. Chegou a mais de 9 trilhões. Ou seja, o governo americano, através do Banco Central americano, o Federal Reserve, começou a comprar títulos, tanto títulos de hipoteca como títulos do Tesouro, injetando dinheiro no mercado para dar liquidez ao mercado e, evidentemente, procurando estimular a economia, né? Então, você teve dois aspectos. Primeiro, é o estímulo monetário, através do Banco Central, que chegou ao momento de ter juro negativo real, e outro é o apoio fiscal, que o governo começou a dar cheques para todo mundo durante o Covid, e então você teve um aumento do passivo do governo, né, da dívida do governo, em torno de 10 a 11 trilhões de dólares. Né? Então, você vê que, apesar de todos os recursos injetados no mercado, você teve um crescimento muito modesto, né? Em média, um pouco acima de 2%, com todo esse dinheiro que o governo injetou no mercado. Durante a grande crise financeira de 2008 e 2009, o setor privado estava em apuros e o governo veio a socorrer, emitindo dinheiro e dando empréstimo, etc. Né? Daí em diante, o governo começou a acumular mais e mais dívida. Então, é um ciclo vicioso. Só que a próxima crise, o governo está numa situação fiscal bastante crítica, e se tem que socorrer o setor privado, fica muito difícil, porque não há como fazer, a não ser que você está disposto a emitir mais dívida, imprimir mais dinheiro, que aumenta a sua dívida, aumenta os juros, e é um ciclo vicioso. Então, não se sabe a que ponto que podemos chamar de ponto de inflexão, né? Mas esse ponto chegará. É impossível de prever quando essa crise virá, mas é questão de tempo ela virá.
Uma certeza que nós temos é que a crise, quando vier, vai ser uma crise bastante difícil de solucionar. Quando vier essa crise na economia americana, isso vai ter uma repercussão mundial. Até onde você acha que pode chegar essa crise mundial? Não tenha dúvida que uma crise na economia americana terá repercussão no mundo inteiro. Não se sabe exatamente a extensão da crise que estou vislumbrando que virá no futuro. Mas, à primeira vista, pelos números que a gente tem, a crise será grave. E eu acho que o mundo entrará num ciclo não de recessão, mas de depressão econômica. Isso afeta todos os países. Todos os países serão afetados. Lembramos da grande crise da depressão dos anos 1929 e 30, né? Dessa vez será bem pior, que as questões fiscais e monetárias são muito mais graves do que naquela época. Vamos agora falar da China. Questões como dívida do setor público, desigualdade, as incertezas no setor imobiliário e a necessidade de aumentar o crescimento em setores de alto valor agregado e tecnologia estão na ordem do dia em relação à China. Quais são os desafios que a economia da China enfrenta atualmente? Para onde ela está indo? Vamos por item. Vamos falar do setor imobiliário. O setor imobiliário de construção era em torno de 30% do PIB antes da crise dos últimos anos. Hoje é em torno de 20%. Então, ela encolheu 10%. De um lado, diminuiu as atividades do setor. De outro lado, o PIB do país também cresceu. Então, em relação ao PIB, caiu de em torno de 30% do PIB para ao redor de 20%. O efeito mais dramático desse setor já foi absorvido pela economia. Um setor que pesa 30% está em queda e um setor que pesa 20% está em queda, evidentemente é diferente. E o ritmo de queda vem desacelerando. Então, o custo para a economia do setor imobiliário e de construção é bem menor hoje do que, eu diria, uns 3 anos atrás. Mas ainda é um setor que necessita de ajuste. O que aconteceu no setor imobiliário e de construção é que o país cresceu com o aumento dramático desse setor. Então, construção de prédios, de apartamentos, de pontes, de estradas, foi um setor que ajudou muito em crescer. Do lado positivo é que a infraestrutura, investiram muito na infraestrutura, que estamos vendo que tem um retorno hoje. De outro lado, houve especulação desenfreada. Mas especulação, Marco, faz parte do modelo capitalista, a gente sabe. E isto era algo que o governo sabia, mas demorou em enfrentar esse desafio. Por que as empresas de desenvolvimento imobiliário conseguiram tantos recursos? Porque os investidores acreditavam de que o governo não ia deixar essas empresas falir. E essas empresas chegaram a pagar 10, 15% de juro por ano. Bom, se você tem como ganhar 10, 15% por ano com garantia do governo, ou você imagina que tem garantia do governo, você vai investir. Então, o fato de ter um juro altamente atrativo foi uma atração para o investimento, mas eles não valiam o risco, achando que o governo sempre vai socorrer as empresas que vierem a ter problemas financeiros. E não foi o caso. O governo simplesmente disse, olha, se você quer um juro alto, uma remuneração alta, você vai ter que assumir os riscos. E aí, o que aconteceu? O governo sabia que não podia continuar crescendo desse jeito, que o setor não podia se endividar no ritmo que estava se endividando, e simplesmente, olha, puxou o tapete. Disse, olha, mercado. Você aplicou numa empresa que é frágil, vai quebrar, você vai perder o que você investiu. Essa foi uma lição dolorosa, mas não se não imagina de que os investidores são santos, muito pelo contrário. Eles investiram achando que o juro é muito atrativo e talvez tenham garantia do governo, que não foi o caso. Então, este ajuste foi necessário fazer. O governo chinês já
na minha opinião, errou, né? Atrasou demais para combater este setor, né? Mas também tinha que apresentar um crescimento. Esse setor é muito importante no passado para o crescimento do país. E por isso, Marco, você vê hoje, estão falando em crescimento de qualidade, ou seja, não adianta construir mais ponte que vai de um lugar para o outro que não tem retorno econômico, né? O governo resolveu aumentar os investimentos nos setores de alta tecnologia e de valor agregado mais alto. E foi exatamente esta mudança que estamos vendo hoje. Esse é o primeiro ponto, sobre o setor imobiliário. Frequentemente, eu ouço as pessoas criticarem o quadro demográfico da China. Por que demografia é uma preocupação? A resposta é mão de obra. Vai faltar mão de obra, né? E no futuro você vai ter uma população mais idosa que requer auxílio do governo ou de alguma forma para sua previdência e para seu sustento nos anos de aposentadoria. Isso é tudo correto e verdadeiro. Entretanto, a força de trabalho na China é 860 milhões de pessoas, primeiro. Segundo, a idade de aposentadoria é ao redor de 55, 54 anos, pela média. Em termos de comparação, a média de idade de aposentadoria nos Estados Unidos é ao redor de 66 anos. Então, se o governo resolver aumentar a idade de aposentadoria, você terá mais mão de obra disponível. Esse é um ponto. Segundo ponto é a diferença entre países mais desenvolvidos que têm uma população rural e na agricultura muito menor do que a China. Na medida que a migração de população rural para os grandes centros de produção e das grandes metrópoles, você tem um automático aumento de produtividade do trabalhador. Evidentemente, educação é um caso fundamental. O que o governo chinês deve fazer é reforçar a educação rural nas regiões rurais. Na economia chinesa, em torno de 20%, 22% da população trabalha na agricultura, que é muito grande, comparando com 4%, 5%, até 2% em países desenvolvidos, né? Então, tem uma reserva de mão de obra que pode ser mais produtivo. Por outro lado, se reclama de que a China está com um problema de emprego para os jovens que formam cada ano. São 10, 12 milhões de pessoas que formam cada ano, né? E eles não estão achando emprego. Então, quando você olha o quadro demográfico, diz, olha, está envelhecendo, vai ter menos trabalhador. Por outro lado, tem desemprego, né? Então, até chegar a um ponto de que realmente vai prejudicar a economia, a queda demográfica vai ser décadas para frente, talvez 50 anos, 60 anos para frente, né? Então, não é um risco iminente. E no futuro, talvez muda a cultura do povo chinês e vão ter mais filhos, né? Não se sabe, vamos ver o que acontece. Então, esse é o segundo ponto demográfico. Terceiro ponto que reclama muito da economia chinesa é sobre a dívida das províncias, né, que vendem terreno para conseguir recursos para investir. Na China, o direito de propriedade é relativo. Quando uma empresa adquire, entre aspas, adquire um lote de terreno para construir uma fábrica, esse terreno não é dele. Ele tem o direito de uso, ou seja, ele adquiriu o direito de uso por 40, 50, 60 anos, né? Mas no final do contrato, a propriedade reverte ao Estado. Então, sempre tem, eu diria, um principal que pode ser reinvestido, ou seja, o terreno pode ser renegociado em outras condições. Então, a venda de terreno é, de fato, uma forma de levantar recursos, mas ela não termina, porque terminando um contrato, você pode renovar o contrato e vai entrar mais recursos, né? É a venda de uso do terreno e não o terreno propriamente dito. Então, é outro fato que a gente tem que encarar. O terceiro ponto que frequentemente eu escuto como crítica é que a dívida da China é em torno de 280% do PIB total. Governo, empresas, pessoa física, né? De fato, é alto,
280%. Só que, comparando com os Estados Unidos, é 380%. Só que há uma grande diferença. A dívida do governo federal é em torno de 70% do PIB, 60%, 70% do PIB. A grande parte da dívida é das empresas. E o argumento e a crítica é que o governo chinês, como é proprietário de uma parte grande das empresas, né? Empresas estatais, em último caso, terá que ser responsável pelas dívidas dessas empresas. Primeiro, isso não é um fato assegurado, que o governo vai socorrer todas as empresas. Primeiro. Segundo, se o governo tem dívida e vai ter que assumir a dívida também das empresas, pelo menos tem o patrimônio das empresas, né? As dívidas dos países desenvolvidos não têm nenhuma correlação com propriedade. Se você vai pagar a dívida de uma empresa e vai assumir essa empresa, ou já é sua empresa, que é do governo, você tem um ativo. Os bancos, vamos supor que quebra um banco grande na China, que é estatal, né? O governo socorre, mas tem um banco, ele tem ativo, tem patrimônio, né? Então, é relativo, difícil de comparar um governo que não tem nenhum ativo garantindo a sua dívida e um governo que tem algum ativo que garante a sua dívida. Só para ter uma ideia, dos 5 maiores bancos do mundo, os primeiros 4 são da China, o quinto é japonês e o sexto é americano. Critica muito que o governo chinês é um governo que o Estado tem uma ingerência enorme. Então, vamos aos números. O setor privado é responsável por 60% do PIB, é responsável por 70% de pesquisa e desenvolvimento, é responsável por 80% de empregos nas zonas urbanas e é responsável por 90% de geração de novos empregos nas regiões metropolitanas. Você vê que o setor privado tem uma participação enorme na economia. E a China, se é um sistema socialista, eles chamam de sistema socialista com características chinesas, né? Por quê? Porque é um híbrido de capitalismo com socialismo. Tanto é verdade que os Estados Unidos têm maior número de bilionários. A China é o segundo país que tem mais bilionários. Então, essa crítica de que o Estado tem uma ingerência exagerada na economia não é totalmente verdade. O setor privado tem uma participação muito importante na economia. Então, são esses os pontos que a China deve enfrentar, né? O que eu acho que o governo deve aumentar os impostos. Se sabia que não tem imposto de herança na China e também não tem imposto sobre ganho de capital. Tudo isso o governo chinês deve eventualmente aumentar ou impor, né? Instituir. Na China não tem imposto sobre propriedade. Todo o patrimônio, grande maior parte do patrimônio da população chinesa é justamente o imóvel, a casa dele, né? E sobre esse imóvel não tem imposto. Então você vê que é bem diferente a narrativa que você ouve todo dia e os fatos, né? Tem desafio? Não tenha dúvida. Ainda tem pobreza na China, não tenha dúvida. Apesar de que o país já se livrou da pobreza absoluta, mas não da pobreza. Então, Marco, em termos gerais, é essa comparação da economia chinesa com a economia americana. É interessante que você traz aqui uma descrição do socialismo com características chinesas, desfazendo, inclusive, uma certa ideia de um controle absoluto do Estado sobre o país. Eu aproveito esse gancho que você traz para que você faça uma análise e uma comparação da concorrência entre as economias da China e dos Estados Unidos. Esta comparação é interessante. Você sabe que os Estados Unidos cresceu com mercantilismo, né? E não é só os Estados Unidos, o Japão fez a mesma coisa, a Coreia do Sul fez a mesma coisa, muitos países, né? Sem falar dos países desenvolvidos que, durante a época colonial, simplesmente extraíram riqueza das colônias. Então, a comparação da economia americana e chinesa é fácil de entender. Um está enfocando produção,
A China hoje representa 35% de manufatura do mundo e em valor é um pouco acima de 30%. É de longe a maior potência manufatureira do mundo, de longe. Ou seja, tanto que chama a China a fábrica do mundo. Eu acho, como eu disse há pouco, que uma economia só pode ser considerada uma economia sólida se tiver um setor produtivo de manufatura robusto. A maior parte do déficit comercial dos Estados Unidos, bens manufaturados. Então, se você não produz, vai ter que comprar de alguém. E se você quiser produzir, você vai ter que ter a estrutura para poder produzir, a começar a infraestrutura, mão de obra qualificada, né? E sem falar de que demora anos para você montar uma fábrica. A economia americana é mais uma economia financeira do que uma economia propriamente produtiva. E enquanto o dólar detém a hegemonia e é considerada moeda reserva internacional, ela sempre vai ter esse privilégio. Mas no dia em que houver outras moedas concorrendo com o dólar americano, essa vantagem tende a decrescer. E dada a frágil estrutura econômica financeira dos Estados Unidos, podemos ter uma crise de bom tamanho. A China, se não conseguir exportar, porque a demanda interna ainda está num nível que é bem aquém da possibilidade, também terá problema. E se a economia americana começar a ter problemas de sustentação, certamente a importação de produtos da China para os Estados Unidos cai. Como nos últimos tempos o crescimento da China tem se baseado bastante sobre o setor de exportação, isso seria algo que poderia impactar fortemente a economia da China. Mas, em termos de solidez financeira, tem um especialista que trabalha no governo americano, o sobrenome dele é Setzer. Ele fez um estudo e ele quantificou reserva externa da China em 3 trilhões a mais do que o número oficial divulgado pelas autoridades chinesas. E ele explicou de que as empresas, bancos, etc., da China que detêm reserva externa, dólares, etc., né, não é incluso na computação de reserva total da China pelo governo. Se você acha que a análise dele tem fundamento, e eu acredito que tem, a reserva da China hoje é mais de 6 trilhões de dólares. Adicional da Hong Kong, que tem mais em torno de meio trilhão, são 6,6 trilhões de dólares, que é uma reserva enorme para sustentar a moeda, se for o caso. Você vê que a China vem vendendo títulos do Tesouro americano porque tem um certo receio, né, de que o governo americano pode fazer no dia de amanhã. Então, essa insegurança está movimentando não só a China, muitos países estão começando a vender títulos americanos, do Tesouro americano, para comprar outros ativos. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da economia americana. No sentido dessa movimentação financeira mundial, eu queria que você falasse um pouco sobre o ouro, que parece que voltou a ter um interesse de países que estão aí preocupados com o desenrolar da economia mundial. Sim, de fato, há esse movimento. Nos últimos 2 anos, a China se tornou o maior comprador de ouro. E o ouro hoje bateu recorde nessa semana de novo, né? O preço chegando a passar $2.500 por onça. Tem bancos e analistas prevêem que pode chegar a $3.000 até o ano que vem. Isso é simplesmente uma análise e não há certeza que isso pode acontecer. Mas a trajetória me parece que é aumento do valor do ouro. Mesmo porque se as moedas tipo dólar, né, deprecia porque tem inflação, obviamente isso favorece um ativo, né, que não deteriora no sentido de inflação. Sempre é um custo de extração do ouro e nunca você vai
poder ter um preço abaixo de custo de extração. Por isso, eu acho que a migração para ouro é uma tendência. Na medida que aumenta a tensão geopolítica, países querem pôr um pouco da sua reserva em ouro, que está acontecendo. O Oriente Médio, Índia, China e Ásia, de uma forma geral, o povo tem mais disposição de ter seu patrimônio, uma parte do patrimônio em ouro. Aliás, eu estava comentando outro dia que é interessante que a gente está acostumado a chamar Oriente Médio, né? A região, na realidade, não é Oriente Médio, é Ásia Oeste, porque Oriente não é um continente. Mas isso é uma outra história. Bom, esses três regiões, né, são de um povo que tem mais disposição de investir em ouro. A minha ideia pessoal, né, a percepção pessoal, é que é provável que o ouro ainda pode aumentar o valor, não chegou ao topo ainda. Basicamente, uma diversificação de investimento. Recentemente, houve uma movimentação no mercado mundial em função de especulações a respeito do tratamento que o Federal Reserve, o Banco Central americano, iria dar em relação aos juros. Houve queda de bolsas, enfim, uma certa especulação até de uma eventual crise maior. Como é que você viu essa movimentação? O estupim da crise foi a moeda japonesa. Você sabe que o ien, não faz muito tempo, menos de 2 anos atrás, né, estava 106 ien por dólar e caiu para 161 ien por dólar. Então, essa queda foi uma queda rápida e uma queda enorme. Daí, o que aconteceu foi que o mercado achou que houve um exagero na desvalorização do iene e reverteu o processo. Como o iene é uma moeda que é usada para fazer transações de arbitragem de juros, né, impactou, evidentemente, outros mercados. Mas quando houve essa queda de 12% na Bolsa do Japão, desencadeou um movimento de pânico. Mas este não vai ser o último evento. Vamos ver mais para frente. Esta volatilidade do ien não acabou ainda. E daí você vê o quanto o mercado está nervoso. Porque hoje, se você pega a preço-lucro, PL, do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? E eu uso sempre o cálculo do Shiller, que é um economista da faculdade de Yale. Ele usa um cálculo que neutraliza os momentos de crise, vamos supor, na Covid. Então, o PL andou de uma forma totalmente irreal, né? O que ele usa é PL, né, ajustado à média de inflação de período de 10 anos. Né? E esse índice, acho que reflete bem o valor real das empresas. E nos últimos 140 anos dessa série, a média em torno de 16 vezes. Recentemente chegou a 36 vezes. Evidentemente, é uma especulação, uma bolha, né? E essa bolha, eventualmente, vai estourar. É questão de tempo. Não se justifica um PL ajustado à inflação de 36 vezes. Eu diria que o mais racional seria em torno de 20 vezes. E, por isso, a possibilidade de uma queda significativa na Bolsa dos Estados Unidos. E quando começar esse ciclo, queda da Bolsa, você vai ter fuga das ações, né, do equity, para outros ativos. Né? Pode ser ouro, pode ser commodity, pode ser outras moedas, né? E vai ter um fluxo. Você sabe que o fato de a Bolsa Americana ser a maior do mundo e investidores do mundo inteiro investem nos Estados Unidos,
uma forma do governo americano e do país capturar recursos. Então, ela deve, né? Mas, por outro lado, tem investidores que compram um dólar para investir na Bolsa Americana. Então, como eu disse, enquanto tivesse o privilégio de ter o dólar como moeda de reserva internacional, você pode continuar com essa ciranda. E em algum momento a bolha vai estourar. Então, quando você me pergunta, né, essa crise vai vir muitas outras crises semelhantes, Marco, nos próximos anos. Ou seja, o mundo vai viver de soluços permanentes até a chegada de uma crise maior e mais profunda. Sim. Para colocar as coisas em perspectiva, Marco, a dívida total do mundo inteiro está hoje em 317 trilhões de dólares. Todo mundo sabe que é impagável, só não sabemos quando é que a crise virá. Por isso, sempre como investidor, é bom ter uma postura mais defensiva, ser mais cauteloso, investir em diversos grupos de ativo, diversificar geograficamente também. Sabemos de que a tensão mundial piora a cada dia, Marco. A geopolítica, você vê guerras, sanções, concorrência econômica, guerra comercial. Então, o mundo está passando numa fase de alta volatilidade, de incerteza, né? E a direção não é animadora. Pensando agora o papel dos organismos multilaterais como instâncias que podem colaborar para a resolução de conflitos, inclusive. Nós temos visto que esses organismos multilaterais, os organismos de governança global, eles estão mais fragilizados. Parece que não tem mais aquela importância e poder decisório de antigamente. Como é que você vê o funcionamento da governança global a partir dos conflitos e da própria situação da economia? Vamos começar pelas Nações Unidas. Você tem 5 membros no Conselho de Segurança que têm poder de veto. São elas Estados Unidos, China, Rússia, França e Grã-Bretanha. A minha pergunta é o que é que Grã-Bretanha e a França estão fazendo no Conselho de Segurança da ONU? Como é possível um país como a Índia não estar no Conselho? Ou seja, esta construção foi feita num momento em que a potência geopolítica era de uma outra ordem. Os 5 países que são membros do Conselho são países que foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. E por isso eles são membros do Conselho de Segurança, que foi construído com esse propósito. Então, as Nações Unidas não tem nenhuma relevância hoje. As verbas das Nações Unidas é em torno de 4, 5 bilhões de dólares, né? Enquanto as verbas para gasto militar no mundo é acima de 2 trilhões de dólares. Você vê a disparidade, né? Você quer uma organização multilateral que tenha relevância e tem peso, ela não é uma pequena fração do que se gasta em armamentos militares no mundo. Totalmente desproporcional. Conclusão, a ênfase não é construir um mundo e com instituições multilaterais fortes. A ONU não tem força nenhuma. Por exemplo, o setor que cuida de comércio, World Trade Organization, né? Os americanos simplesmente recusam a indicar membros da corte e torna esta instituição sem efeito nenhum, porque não tem suficiente juízes para julgar, logo não se pode passar nenhum tipo de julgamento. Organização Mundial de Saúde. O americano não gostou de alguma coisa que fez a direção, disse, não vou mais pagar fundo, vou sair. Você tem protocolo de Kyoto em Paris, né? E o Trump disse, eu não gostei, não. Eu vou sair. Então, por exemplo, os Estados Unidos sempre insiste de que é um país que segue as leis, segue as normas de bom comportamento e que garantir a navegação no mundo inteiro.
mas ela recusa ser membro da UNCLOS, que é o órgão das Nações Unidas que rege sobre as regras e leis sobre questões marítimas. Então, você vê que as grandes potências podem pregar que o mundo trabalha junto com normas, leis, regulamentos, que todos são de acordo, mas as grandes potências simplesmente dizem, eu não gostei desse aspecto e não vou ser parte disso. Agora, Fundo Monetário Internacional, que é um órgão importante, né, e vem socorrer os países, você vê que ela tem mudado muito. Antigamente era simplesmente seguir o consenso de Washington, né? Qualquer país que necessita de ajuda tem que abrir o mercado, né? Tem que impor regras muito draconianas de contenção de gastos, etc. Ela tem mudado muito e agora reconhece de que as diretrizes do passado não funcionavam. Agora, qual é o percentual dos Estados Unidos em votos no Fundo Monetário Internacional? 16%. A China, quanto que é? 6%. E o PIB da China, em termos de paridade de compra, é 50% maior que os Estados Unidos. O Banco Mundial é a mesma coisa. Os Estados Unidos detêm 17% dos votos, a China detém um pouco acima de 6%, e a economia da China é bem maior que os Estados Unidos. E você vê que todos os presidentes do Banco Mundial são sempre americanos. E do Fundo Monetário Internacional sempre são europeus. A relevância da Europa e dos Estados Unidos vem caindo a cada ano. E não é justo que eles continuem a deter tanto poder nessas instituições multilaterais. E por isso, essas instituições multilaterais perdem credibilidade, Marco. E isso vai continuar. Você acredita que outras instâncias de governança global vão substituir essas instâncias como a ONU, o Fundo Monetário Internacional? Você acha que há espaço para um novo acordo multilateral? Eu acho difícil, porque eu divido hoje o mundo em dois campos, né? São os países desenvolvidos, essencialmente o G7, né, de um lado, né, e outras potências, né, do Global Sul. Eles não têm uma agenda em comum. O G7 quer manter o status quo, apesar de que a relevância deles vem caindo de ano a ano. Mas querem manter o seu poder, manter as regras que existem hoje, que favorecem a eles, e tem um Global Sul que não aceita mais simplesmente se curvar às grandes potências econômicas do passado, porque hoje já não são mais grandes potências econômicas. Por isso, eu acho que é muito difícil. Agora, o que pode acontecer é que tem, por exemplo, o BRICS, né, é uma organização que pode, eventualmente, ter mais força, ter mais relevância do que a própria G7, que a economia dos BRICS hoje já é maior do que G7. E a tendência é que mais países se juntam ao BRICS. Vamos ter, mês que vem, a reunião na Rússia, da cúpula dos BRICS, né? E vamos ver se novos membros são aceitos, né? O grande desafio do BRICS é que tem que ser unanimidade nas decisões, né? E se você tem países que têm visões muito diferentes, né? Torna essa organização ineficaz. Então, tem que tomar muito cuidado em quem os BRICS aceitam novos membros. Mas, sem dúvida, há desafio de instituições que os países do Global Sul estão criando, que vai ser uma alternativa para o Fundo Monetário Internacional, para o Banco Mundial e outras instituições que são lideradas e controladas pelo Ocidente. O Brasil está presidindo o G20. Inclusive, teremos uma reunião importante em nosso país, em novembro, com a presença das maiores lideranças do planeta. E a pauta que o Brasil propôs para o G20 passa pela transição energética, pelo combate à fome e à desigualdade e em busca de um equilíbrio de paz e de cooperação. Como é que você vê esses objetivos?
O G20 é capaz de contribuir para que isso aconteça? No G20 está dividido, né? Você vê que tem membros do G7 e tem membros do BRICS, que nem sempre hoje se alinham em política e visão do mundo. Eu acho que o G20 é importante, mas está na hora dos países mais desenvolvidos reconhecer que tem que dividir a responsabilidade e também, obviamente, distribuir o poder, né, nessas instituições. Eu não tenho muita esperança que saia alguma coisa muito importante do G20, porque as visões são tão antagônicas, né, que dificilmente você vai ter um consenso. E um consenso que sai de lá é muito, muito primário, é muito superficial. Por isso, eu acho que não tenho muita esperança, mesmo porque eu não acho que os países desenvolvidos vão querer voluntariamente ceder o poder que eles vêm abocanhando. Eles estão, como dizem nos Estados Unidos, né, esmurrando bem acima do peso, né? O que a Grã-Bretanha e a França estão fazendo no Conselho de Segurança da ONU, né? São essas perguntas que o Global Sul está perguntando. Enquanto os países desenvolvidos não reconhecerem que eles estão perdendo relevância e agir de acordo com o seu tamanho e seu poder geopolítico, econômico e militar, né? Vamos sempre ter esse embate. Esse embate só tende a piorar olhando para o futuro. Nos Estados Unidos tem eleições a cada 2 anos, seja legislativo ou presidencial, no geral, né? Os políticos vão adequar as suas ações de acordo com a percepção de que o eleitor quer, independentemente de ser bom para o país, ser bom para a segurança do mundo, não importa. Entra Trump e desfaz tudo o que os democratas fizeram. Entre os democratas, desfazem tudo o que o Trump fez. Tivemos 4 anos de Biden, democrata. Se o Trump for eleito, certamente ele vai desfazer quase tudo que os democratas fizeram. Então, é difícil. Democracia tem muitas vantagens, mas também tem muitas dificuldades, estruturalmente falando. Visões diferentes. Alguns países, o povo aceita mais um governo centralizador, mais autoritário. Tem alguns países que o povo não aceita. Mas isso não é veredito de que um é melhor que o outro. O capitalismo tem grandes vantagens, né? Pelo dinamismo, né? Da capacidade de inovação, de criar. Né? Os países que têm um controle mais centralizado, mais regimentado, não têm essa capacidade de inovação que tem os países que chamam de democracia liberal. Né? Então, cada modelo tem suas vantagens e desvantagens. Né? O que ficou evidente é que o modelo que foi muito bem sucedido com a China foi um híbrido de capitalismo com socialismo. Sobre todos os parâmetros, é impossível de você dizer que a China é um país comunista. Né? Comunista é centralizador, centralizar todos os meios de produção pelo Estado. 60% do PIB da China é do setor privado. Então, o que a China fez foi, na minha opinião, foi um processo hegeliano, que o Mao Tse-tung foi a tese, né? O Deng Xiaoping foi a antitese e o Xi Jinping é síntese. Essa é a minha percepção. Ou seja, o governo do presidente Xi Jinping tem aspectos, né, da tese do Mao Tse-tung, que é mais centralizador, e tem aspectos do Deng Xiaoping, que era mais liberal. Não tenha dúvida que Deng Xiaoping foi uma figura importantíssima para a economia chinesa e para o país, para o crescimento do país, não tenha dúvida. Se não fosse por Deng Xiaoping, a China não seria nem perto do que é hoje. Mas ele abraçou o modelo capitalista. Então, não é que tudo no capitalismo é ruim. Pelo contrário, tem muitos pontos positivos do capitalismo. O difícil é quando você tem um modelo capitalista em que você tem uma democracia que muda a toda hora. Você sabia, Marco, de que do G7,
A média de aprovação dos dirigentes, eu não estou incluindo os Stemmer da Grã-Bretanha, porque ele chegou recentemente, ainda está com algum capital político, mas a média é abaixo de 30 aprovação. Abaixo de 30, ou seja, 70% não aprova. Se não aprova, como é que está no governo? Então, a democracia também tem suas dificuldades. Vamos agora, uma parte final da nossa entrevista, falar especificamente aqui do Brasil e dos 50 anos das relações diplomáticas entre o nosso país e a China. Como é que você vê esse momento? Eu acho esse momento muito importante. Brasil e China é como mão e luva. As economias se complementam de uma forma extraordinária. O que eu gostaria de ver é mais investimento da China em setores de alta tecnologia, para construir fábricas, para transferir tecnologia para o Brasil, né? Naqueles setores que a China tem uma vantagem hoje. E o Brasil precisa se industrializar. Somos um país extremamente rico em matéria-prima, extensão territorial, qualidade da terra, recursos naturais. Precisamos usar esses recursos para investir no povo, na educação, porque sem educação nenhum país vai progredir. A gente já comentou de que o brasileiro estuda em média 8 anos só. É muito pouco, tem que ser 12 anos. E para isso o governo precisa estimular o povo a estudar, provir a população de educação de boa qualidade e gratuito, né, para poder construir uma população e aumentar a qualidade do capital humano. O Brasil tem ao redor de 200 milhões de população, mas, Marco, não vai crescer mais a população. Daqui a alguns anos, o Brasil vai encolher, demograficamente vai encolher. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? A dificuldade, Marco, no país é a política, né? É um peso, né, sobre o Brasil, enorme, enorme, enorme sobre o Brasil. Enquanto nós não conseguimos construir um modelo político que funciona, e este modelo que está aí não funciona, vai ser difícil de o Brasil progredir. Estou lendo jornal, comentários sobre a transparência das emendas, Marco. Se você não dá transparência às emendas que permite o legislativo a gastar o dinheiro do povo, né, fica no ar por que não pode ser transparente? O que estão querendo esconder? Esse aqui é apenas um exemplo de como a nossa classe política vem faltando, né, para o Brasil. Como a classe política deveria se comportar de uma forma bem diferente de que os nossos políticos se comportam, e é muito importante que haja uma reforma administrativa, mas é difícil. Nenhum legislador vai apoiar uma mudança que prejudica seus interesses menores. Laurence, nesta entrevista abordamos temas essenciais para o futuro da humanidade, passando pela geopolítica, a macroeconomia, a situação da China, dos Estados Unidos. Eu queria agora que você deixasse para a nossa audiência os seus comentários finais. Como eu sempre disse, né? A esperança é a última que morre, mas ultimamente está difícil de ter muita esperança. Vamos ver o que acontece. A trajetória não é promissor, os riscos são enormes, né? E vamos ver se tem adultos, né, comandando os países em vez de pessoas que vislumbram apenas os seus interesses menores. Porque os exemplos é que os políticos, né, se preocupam muito mais em resguardar o seu poder, manter o seu emprego, né, do que o que é realmente bom para o país e para o mundo. Agradeço muito a participação de Laurence Pi no nosso canal de YouTube China Global News, que é uma iniciativa que busca discutir as principais questões do mundo. Fique com a gente.
acompanhe, curta e se inscreva em nosso canal. Voltamos em uma próxima oportunidade.